Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoeis aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com o carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Miséria das multidões. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades. Ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas poucos os operários. Pedi, pois, ao Senhor da colheita operários para a sua messe. Missão dos 12. Chamou os 12 discípulos e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações: Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Dai de graça o que de graça recebestes. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. O Senhor quis imediatamente responder com suas ações a esta acusação dos fariseus. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios, pois, quando o demônio é ultrajado, não se vinga fazendo um bem, mas prejudicando quem o desonrou. O Senhor faz o contrário. Além de não punir as injúrias e os ultrajes e de não repreender seus autores, ele os beneficia. Por isso segue. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando-nos, assim, a responder àqueles que nos acusam não com acusações semelhantes, mas com benefícios. Aquele que, vítima de uma acusação, deixa de fazer o bem, mostra que agia apenas para atrair os louvores dos homens. Se, ao contrário, é por Deus que fazeis o bem, o que eles vos fizerem não modificará vossos benefícios, e vossa recompensa será maior. São Jerônimo. Vede que ele prega o Evangelho tanto nas aldeias, nas cidades e nos povoados, ou seja, aos pequenos e aos grandes, porque não considera o poder dos nobres e só visa a salvação dos que nele creem. Em seguida, é dito que ensinava nas suas sinagogas, realizando assim a obra que lhe havia sido confiada pelo Pai, e saciando a fome que tinha de salvar os infiéis com sua palavra. Ensinava nas sinagogas o Evangelho do Reino, como é dito, ensinando em suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino. Remígio de Auxerre. Do reino equivale a de Deus, pois quando se anunciam bens temporais, não se trata do Evangelho. Por isso, não se dá esse nome à lei, pois ela não prometia bens celestes aos que a observavam, mas terrenos. São Jerônimo. Depois de pregar e ensinar, curava todas as doenças e todas as enfermidades, a fim de persuadir com as obras os que não tinha convencido com a palavra. Por isso segue-se, enquanto curava toda sorte de doenças e enfermidades, o que é dito literalmente, pois para ele nada é impossível. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa.
chama de doença os padecimentos duradouros, de enfermidade os leves. Remígio de Auxerre. Observem que curava interiormente a alma daqueles cujo corpo curava exteriormente, o que nenhum outro pode fazer por suas próprias forças, mas somente pela graça de Deus. São João Crisóstomo. Porém, a bondade de Cristo não para aí, mas, manifestando sua providência para com eles, abre-lhes as entranhas de sua misericórdia, por isso segue-se. Ao ver a multidão, teve compaixão dela. Remígio de Auxerre. Assim, Cristo mostra-se como um bom pastor e não como um mercenário. Esta é a razão por que se compadecia delas, porque estava cansada e abatida como ovelhas sem pastor, pois eram maltratadas pelos demônios e pelas diversas enfermidades e doenças que padeciam. Rábano Mauro. Ou então estavam fatigadas pelos diversos erros e abatidas, isto é, entorpecidas e sem forças para se levantar. E embora tivessem pastores, era como se não estivessem. São João Crisóstomo. Essa acusação visa os príncipes dos judeus, que eram os pastores existentes, que se comportavam como lobos, não apenas porque não corrigiam a multidão, mas também porque a prejudicava em seu próprio proveito. A multidão então admirava-se e dizia: nunca se viu coisa semelhante em Israel, enquanto eles diziam ao contrário: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Remígio de Auxerre. A partir do momento em que o Filho de Deus olhou do céu para a terra, a fim de ouvir os lamentos dos que estavam cativos, a messe, que já era grande, cresceu ainda mais, pois, se o autor da salvação dos homens não tivesse posto seus olhos sobre a terra, eles não teriam chegado à fé. Por isso, diz ele a seus discípulos: a messe é grande, mas poucos os operários. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. A messe são todos aqueles homens que podem ser colhidos pelos pregadores, separados da massa dos homens perdidos, como se separam as sementes da palha, a fim de colocá-las nos celeiros. São Jerônimo. A messe grande significa a multidão dos povos e os poucos operários, a escassez de mestres. Remígio de Auxerre. O número de apóstolos era de fato muito pequeno em comparação com as vastas messes. Ora, o Senhor exorta seus pregadores, isto é, os apóstolos e seus sucessores, a que peçam todos os dias que o seu número cresça. Por isso acrescenta: pedi, pois, ao Senhor da colheita operários para a sua messe. São João Crisóstomo. Deixa implícito que ele mesmo é o Senhor da messe de que fala. Com efeito, se ele enviou os apóstolos a colher a messe que eles semearam, é evidente que não pode ter-lhes enviado a colher messes alheias, mas aquelas que ele mesmo tinha semeado por meio dos profetas. Mas, como os operários eram os 12 apóstolos, diz-lhes: pedi, pois, ao Senhor da colheita operários para a sua colheita. Ele, porém, não lhes acrescenta ninguém, multiplica, entretanto, não o seu número, mas o poder que lhes deu. Remígio de Auxerre. Ou então aumentou-os quando designou outros 72, ou quando o Espírito Santo desceu sobre os fiéis e formou uma multidão de pregadores. São João Crisóstomo. Manifesta assim como é grande a graça de ter o poder de pregar convenientemente a palavra de Deus, dizendo-nos que devemos dirigir nossas súplicas a esse fim. Suas palavras recordam-nos o que disse João sobre a eira, a pá, a palha e o trigo. Santo Hilário de Poitiers. Em sentido místico, no momento em que a salvação é dada às nações, todas as cidades, todas as vilas são iluminadas pelo poder e pela entrada de Cristo e purificadas de todas as enfermidades provindas de sua antiga doença.
O Senhor teve compaixão do povo atormentado pela violência do espírito imundo e prostrado pelo peso da lei, porque ainda não tinha um pastor que lhes reconduzisse à vigilância do Espírito Santo. O fruto dessa graça era muito abundante, e a sua abundância supera as necessidades de todos os que o desejam, porque, por grande que seja a quantidade que cada um tome, é muito maior a que permanece por dar, e como há necessidade de um grande número de operários que o distribua, ordena-nos que peçamos ao Senhor da messe que nos envie um grande número de distribuidores desse dom do Espírito Santo, que era preparado, porque é pela oração que o Senhor nos concede essa graça. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Desde a cura da sogra de Pedro até aqui, narra-se uma série de milagres feitos antes do Sermão da Montanha. A eleição de Mateus ocorreu sem dúvida nessa sequência, pois ele foi um dos 12 eleitos sobre a montanha para o apostolado. Aqui, o evangelista retoma sua narrativa seguindo a ordem em que os fatos aconteceram, depois da cura do servo do centurião, dizendo: chamou os 12 discípulos. Remígio de Auxerre. O evangelista narrou logo acima que o Senhor exortara seus discípulos a suplicarem ao Senhor da colheita que mandasse operários para a sua messe. Sua exortação parece cumprir-se agora. 12 é de fato um número perfeito, vem do número 6, que também é perfeito, porque é composto das frações 1, 2 e 3, que formam o 6, que duplicado gera o 12. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. A duplicação desse número significa os 2 preceitos da caridade, ou os 2 testamentos. Rábano Mauro. O número 12, que resulta do 3 e do 4, significa que pelas 4 partes do mundo a fé da Santa Trindade será pregada. Por muitas figuras, esse número é apresentado de antemão no Antigo Testamento, nos 12 filhos de Jacó, nos 12 chefes dos filhos de Israel, nas 12 fontes vivas em Elim, nas 12 pedras no peitoral de Arão, nos 12 pães de propósito, nos 12 exploradores enviados por Moisés, nas 12 pedras de que se formou o altar, nas 12 pedras retiradas do Jordão, nos 12 bois que sustentavam o mar de bronze, e no Novo Testamento, nas 12 estrelas que brilhavam na coroa da esposa, nos 12 fundamentos de Jerusalém que João viu e nas 12 portas. São João Crisóstomo. Não só lhes inspira confiança, denominando o seu ministério como uma missão para a messe, mas também dando-lhes poder para exercê-lo. Por isso segue-se: e deu-lhes autoridade de expulsar os espíritos impuros e de curar toda sorte de males e enfermidades. Remígio de Auxerre. Temos aqui uma prova evidente de que o sofrimento dessa multidão não era apenas um, nem simples, mas que suas enfermidades eram numerosas e variadas, e por isso o Senhor compadeceu-se da multidão e deu a seus discípulos o poder para curar e remediar as doenças e enfermidades. São Jerônimo. O Senhor é benigno e clemente, um mestre que não inveja o poder de seus servos e discípulos, e assim dá-lhes liberalmente o mesmo poder que exercera curando todas as doenças e todas as enfermidades. Mas há uma grande diferença entre possuir e atribuir, entre dar e receber. Tudo o que faz o Cristo é com o poder do Senhor, enquanto os apóstolos, em todas as suas obras, confessam sua fraqueza e o poder do Senhor, dizendo: em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Como toda manifestação do Espírito, conforme disse o apóstolo, é dada para a utilidade da Igreja, depois de conceder o poder aos apóstolos, envia-os a exercê-lo para a utilidade dos outros, conforme as palavras: Jesus enviou esses 12. São João Crisóstomo. Observai a oportunidade da missão. Envia-os logo depois que ouviram ressuscitar um morto, comandar o mar e fazer outras coisas semelhantes.
e depois de lhes ter dado por palavras e por obras provas suficientes de seu poder. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Ao enviá-los, ensina-lhes aonde devem ir, o que devem pregar e o que devem fazer. Primeiro, ensina-os aonde devem ir, dizendo: não tomeis agora o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. São Jerônimo. Esse preceito não é contrário ao que lhes dá mais tarde, e depois ensinai todas as gentes. Pois o primeiro foi dado antes e o segundo depois da ressurreição. Convinha que o advento de Cristo fosse anunciado primeiro aos judeus, a fim de que não tivessem desculpas por tê-lo rejeitado, dizendo que o Senhor enviara seus apóstolos para os samaritanos e os gentios. São João Crisóstomo. Também os envia primeiramente aos judeus para que se exercitassem na Judéia como em uma escola e aprendessem a lutar contra a terra inteira, exercitando-os como a frágeis passarinhos que se preparam para voar. São Gregório Magno. Ou então, quis primeiro ser anunciado apenas aos judeus e somente depois aos gentios, para que a pregação do Redentor, rejeitado pelos seus, fosse em seguida dirigida aos gentios, como a estrangeiros. Havia, entretanto, entre os judeus muitos que deveriam ser chamados, como havia entre os gentios aqueles que não deveriam ter parte nem nessa vocação, nem mereciam a graça da regeneração, sem, porém, merecer um julgamento mais severo por seu desprezo pela pregação. Santo Hilário de Poitiers. A eleição da lei deveria ter o privilégio do Evangelho, e o crime de Israel deveria ter menos desculpas, pois ele tinha sido advertido com maior diligência. São João Crisóstomo. Também, para que não pensassem que Cristo nutria algum ódio por eles, por lhes terem ultrajado e dito que estava possesso pelo demônio, primeiro empenha-se em corrigi-los, proibindo aos discípulos qualquer outro ministério, enviando-lhes como médicos e doutores. Não somente proíbe-os de anunciar o Evangelho a outros, antes dos judeus, mas também de que viajassem pelos caminhos que os conduziriam aos gentios. Não tomeis o caminho dos gentios. E porque os samaritanos eram inimigos dos judeus, embora mais fáceis de converter à fé, não permite aos seus discípulos anunciar-lhes o Evangelho antes de pregar aos judeus. Nem entreis em cidade de samaritanos. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Os samaritanos eram aqueles gentios que o rei da Síria deixou na terra de Israel depois de levar seus habitantes para o cativeiro. Sob a pressão dos perigos a que foram expostos, converteram-se ao judaísmo, circuncidaram-se e admitiram os 5 livros de Moisés, e rejeitaram com horror todo o resto. Por isso, os judeus não se misturavam com eles. São João Crisóstomo. Impedindo seus discípulos de ir aos samaritanos e enviando-os aos filhos de Israel, que chama de ovelhas que perecem, e não de ovelhas que se separaram, busca, assim, por todos os meios, perdoá-los e atrair seus corações. Santo Hilário de Poitiers. Embora os tenha chamado de ovelhas, eles, como lobos e víboras, atacaram Cristo com suas línguas e mordidas. São Jerônimo. Em sentido metafórico, ordena-nos a nós que usamos o nome de cristãos que não sigamos o caminho dos gentios, nem os erros dos heréticos, de modo que separemos também nossa vida daqueles de que estamos separados pela religião. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Depois de os ter ensinado aonde ir, diz o que devem pregar. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. Rábano Mauro. Aqui diz que se aproxima o reino dos céus pela fé que nos é dada pelo Criador invisível, não por um movimento dos elementos visíveis. Com razão, chamam-se santos do céu os que possuem a Deus pela fé e são amados pela caridade. São João Crisóstomo. Vede a grandeza do mistério.
Vede a dignidade dos apóstolos. Não lhes ordena que anunciem coisas sensíveis, como a Moisés e aos profetas, mas coisas novas e inesperadas. Estes anunciaram bens terrestres. Os apóstolos anunciam o reino dos céus e todos os bens que ele contém. São Gregório Magno. Cristo atrelou milagres aos santos pregadores, para que essa virtude desse crédito às palavras e que uma pregação nova fosse acompanhada de obras novas. Por isso segue-se: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. São Jerônimo. Para que se acreditasse naqueles homens rústicos, sem ciência, iletrados, sem eloquência, que prometiam o reino dos céus, foi-lhes dado o poder de fazer milagres, a fim de que a grandeza dos sinais fosse uma prova da grandeza das promessas. Santo Hilário de Poitiers. O Senhor comunica todo o seu poder e toda a sua virtude aos apóstolos, a fim de que aqueles que tinham sido criados à imagem de Adão e à semelhança de Deus recebessem agora uma semelhança perfeita com Cristo e pudessem curar com essa participação no poder do Senhor todos os males que o instinto de Satanás havia introduzido no corpo de Adão. São Gregório Magno. Esses milagres foram necessários no princípio da Igreja, a fim de que a fé dos crentes crescesse, deveria ser alimentada com milagres. São João Crisóstomo. Depois, porém, pararam de ocorrer, quando a reverência pela fé se alastrou por todos os lugares. Se ocorreram depois, foram poucos e raros. Deus costuma fazer esses prodígios quando o mal chega ao seu extremo. É então que faz ver seu poder. São Gregório Magno. Entretanto, a Igreja faz todos os dias espiritualmente o que então faziam os apóstolos corporalmente. E esses milagres são maiores, porque restituem a vida não aos corpos, mas às almas. Remígio de Auxerre. Esses enfermos são os indolentes, que não têm forças para viver bem. Os leprosos são os cobertos da impureza das obras e dos deleites carnais. Os mortos são os que fazem as obras da morte. Os endemoniados, aqueles que estão sujeitos ao poder do diabo. São Jerônimo. E porque os dons espirituais se envilecem quando mediados por uma recompensa temporal, condena a avareza acrescentando: dai de graça o que de graça recebestes, como se dissesse: eu, vosso mestre e senhor, dei-vos sem cobrar nada, logo, dai também sem nada cobrar. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa. Disse isso para que Judas, que levava a bolsa, não se valesse desse poder para acumular dinheiro e, ao mesmo tempo, para condenar a perfídia herética dos simoníacos. São Gregório Magno previa que não faltariam aqueles que desviariam o dom do Espírito Santo como objeto de comércio, colocando o dom de fazer milagres a serviço de sua avareza. São João Crisóstomo. Vede que se preocupa tanto com a diligência dos costumes quanto com os milagres, mostrando que os milagres sem ela nada são. Vede também como impede a soberba, dizendo: de graça recebestes, e como previne a impureza do amor ao dinheiro, dizendo: dai de graça. Ou, para que vissem que não são os autores dos benefícios, disse: de graça recebestes, como se dissesse: não dais nada que vos pertença, não recebestes nem como recompensa, nem como preço do vosso trabalho. E como é uma graça que vos dei, dai-a como a haveis recebido, pois jamais encontrareis um preço que corresponda ao seu valor. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. Jesus,